Olá, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal Escola de Música On. E nesse vídeo a gente vai estar tratando de alguns elementos que talvez você nunca tenha ouvido falar e que pode ser um diferencial na sua evolução musical, na sua aquisição de expertise, seja no instrumento que você estiver tocando. Eu, como tecladista, vou estar, logicamente, focando mais as minhas observações ao teclado e ao piano, mas essas técnicas podem ser usadas em qualquer instrumento. Então esse vídeo foi pensado para te dar novos horizontes a respeito da concepção de música e arte, porque nos vídeos passados eu apresentei questões mais técnicas, questões que envolvem mais teoria musical. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais de arte e da nossa percepção da música. Então me acompanhe porque você está na Escola de Música 1. Olá, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos aqui. Antes de começar com o nosso vídeo, eu gostaria de pedir que você desse o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, dê uma chance aqui para nós, dê uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever e nos acompanhar. Temos posts também no nosso site Escola de Música On, então a gente tem um material bem completo para a sua evolução musical. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esses aspectos. Muitas vezes quando a gente está estudando música e aprendendo algum instrumento, é natural que a gente fique preso nas concepções mais básicas de estruturação musical e na ideia de como construir música a partir das estruturas do instrumento. Porém, toda concepção artística envolve graus mais profundos de percepção e de concepção. Dessa forma, nesse vídeo eu vou apresentar algumas ideias que podem ser um diferencial na sua evolução musical e também te dar um norte no que é mais importante estudar, o que combina mais com o seu estilo, com a sua maneira de perceber música, perfeito? A primeira coisa que deve ser registrada na sua mente para que você possa aprender seu instrumento e tocar de forma mais livre é que há inúmeras maneiras de se ganhar proficiência no seu instrumento. Você deve se perguntar, mas como assim? Não há um único caminho possível para a evolução musical? Não. Isso porque a música é composta de várias estruturas que se relacionam interdependentemente. Dessa forma, você pode ser mais proficiente em umas e menos proficiente em outras. E tudo bem, isso é normal. Um bom exemplo que eu gosto de dar e que vai ser fácil para você analisar essas perspectivas de evolução são justamente a maneira como os jogos são criados. Em jogos de aventura e RPG, é comum você ver uma construção que é chamada de árvore de habilidades. Imagine que você criou seu personagem e ele seja equilibrado entre todas as técnicas. Vamos imaginar que é um personagem que tem um machado, uma espada, consiga soltar um poder especial e que tenha outros atributos, como velocidade e furtividade, por exemplo. No nível 1, todas essas habilidades são equiparadas, elas estão no nível 0. À medida que você vai ganhando níveis dentro do jogo, você é condicionado a criar a sua própria estrutura de evolução. Você pode evoluir mais a habilidade desse personagem em machado, em espada, talvez você queira que ele seja mais rápido ou mais furtivo. De qualquer forma, muito dificilmente dois personagens desse mesmo jogo irão construir a mesma estrutura de evolução. O mesmo se aplica à música. A música ela é composta por vários elementos que se combinam de forma interdependente. São eles: harmonia, melodia e ritmo. A combinação desses diferentes elementos geram todos os gêneros musicais que temos hoje, sendo que cada gênero musical possui suas próprias levadas rítmicas, bem como clichês harmônicos e melodias características. O ritmo é a habilidade mais elementar para você desenvolver os outros aspectos de musicalidade. A partir do momento que você desenvolve um nível de proficiência mínima em ritmo, nos é apresentado novos elementos a se evoluir, que são técnica musical, a técnica que você aplica ao seu instrumento, questão de velocidade, intensidade e precisão das notas, a capacidade criativa de criar melodias que sejam memoráveis, que é uma outra habilidade que pode ser trabalhada de forma interdependente das outras. Você também pode condicionar o seu estudo a evoluir a sua harmonia de forma a criar harmonias mais sofisticadas. Há ainda
como você pegar todos esses elementos e evoluir o seu carisma na apresentação musical, a sua performance, a sua postura de palco. Todos esses elementos, eles têm um peso dentro da construção de um músico, dentro da construção da pessoa que é o músico, e você pode evoluí-las de forma a criar a sua própria maneira musical. O segundo ponto que eu quero trabalhar nesse vídeo é a maneira como você encara a música pode ser um fator determinante para a sua dificuldade de aprendizado. Como a gente já viu no tópico anterior, se você percebe que há essas inúmeras maneiras de se encarar a música e de se tornar proficiente no seu instrumento, muitas vezes essa quantidade muito grande de opções de estudo nos deixa confuso em qual caminho que a gente deve seguir. E essa é uma dificuldade comum que todo mundo passa eventualmente em algum momento da sua evolução musical. Aqui eu vou detalhar mais ou menos as 3 maneiras que você pode estudar música e como essas maneiras podem acelerar ou atrasar o seu desenvolvimento musical. Em suma, o estudo musical ele se divide em 3 grandes tipos, que são quando você estuda músicas, ou seja, quando você está tirando músicas, aprendendo como é que se toca músicas. O estudo puramente técnico, que envolve você executar escalas, treinar a precisão rítmica, estudar acordes, tríades, tétrades, seja lá quais sejam. E também o estudo criativo, que é quando você, em posse desses elementos que você construiu ao longo da sua jornada musical, você começa a brincar com eles de maneira descompromissada. Para quem está começando, você naturalmente se depara com grandes dificuldades de todos os lados. Como desenvolver bem seu ritmo, como criar melodias, ou mesmo como combinar elementos de ritmo e harmonia. E isso é normal, mas você deve ter em mente que a primeira coisa que você deve fazer como músico iniciante é aprender o maior número de músicas possível. De preferência, músicas que você goste, que você queira emular, aprender como o seu artista favorito ou como o seu músico favorito concebe as composições que ele cria. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui no nosso ranking de prioridades é estudar músicas. A partir do momento que você estudou as suas músicas e já consegue entender mais ou menos como tocá-las, entender mais ou menos também a linguagem adotada em certos gêneros musicais, vamos passar para o estudo técnico. Dessa forma, muito importante, qualquer instrumento melódico e harmônico você vai precisar saber executar escala, saber acordes, tríades, tétrades em geral e também conhecer campo harmônico, pelo menos o campo harmônico maior. As escalas menores também geram campos harmônicos, mas isso vamos falar em vídeos futuros, ok? Então, em posse desses elementos, você vai estudar e dominar. Você tem 12 escalas, porque a gente tem 12 semitons a cada oitava, não é verdade? Nesse ponto você tem material para muitos anos de estudo, porque são 12 escalas maiores e cada escala maior gera um campo harmônico. Dessa forma você vai ficar muito tempo estudando escala, precisão, acordes do campo harmônico e suas respectivas funções. A partir do momento que você tem alguns elementos bem estruturados na sua mente, tanto de linguagem musical quanto de técnica, você pode já começar a brincar. Brincar é fundamental para que você possa desenvolver a sua musicalidade individual. Você vai combinar os elementos harmônicos com os acordes que você aprendeu a fazer, com os campos harmônicos que você aprendeu a trabalhar, junto com os elementos melódicos vindos das escalas que você estuda, e você vai combinar de forma rítmica. Dessa forma vale tudo. Brincar com levadas rítmicas diferentes, brincar com melodias, criar melodias, a partir dessas melodias brincar com acordes. Todas essas construções elas partem de algo que você já tem internalizado. Você já tem esses elementos que são os acordes, escalas, campos harmônicos. Você vai combiná-los de maneira criativa, entendeu? Então, sempre quando você vê um músico improvisando, por mais sofisticado e estranho que pareça o que ele está produzindo, essa expressão ela parte de um conjunto, de um arcabouço de elementos e ferramentas que esse músico foi
adquirindo ao longo da sua jornada musical. Isso é muito importante. Então, comece com o que você tem. Estude o que você tem, crie as suas bases e a partir delas não se sinta constrangido de brincar com os elementos. Na medida em que você for fazendo isso, naturalmente você vai ganhar proficiência musical. O terceiro elemento, e na minha opinião o mais importante de todos que a gente vai trabalhar aqui, é seja gentil com você mesmo. É muito natural que na medida que a gente está estudando e a gente está levando a sério a ideia de evoluir nossa musicalidade, a gente comece a nos comparar tanto com pessoas próximas que compartilham desse hobby ou dessa profissão, também com profissionais, com mestres da música. Essa comparação ela é injusta e muitas vezes cruel, porque ela nos coloca em um grau de comparação em que você não tem todos os elementos que fizeram desse músico que você está se comparando o que ele é nesse momento. Muitas vezes essa pessoa ela tem uma equipe por trás, ela tem profissionais que cuidam da sua formação e você como músico autodidata tem as dificuldades de encontrar material, de estudar por conta própria. Então, muito importante, evite usar de comparações injustas. A melhor comparação que você pode fazer para você evoluir de forma saudável e de forma constante e consistente é você se comparar ao longo do tempo. Estabeleça metas de curto prazo. Vamos dar um exemplo de uma meta de curto prazo. Hoje, por exemplo, eu não sei usar uma escala maior. Não sei como elas funcionam. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender. A primeira escala que a gente aprende naturalmente é a escala de Dó. A escala de Dó no teclado é composto pelas teclas brancas. Dessa forma, as notas musicais que a gente usa são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Eu vou aprender as notas, o dedilhado que eu aplico sobre elas e conquistei a minha primeira meta. Perfeito, essa é uma meta a ser comemorada. A partir dela, você vai calcular os intervalos e encontrar a escala de Ré, por exemplo. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Aprendo o dedilhado sobre ela e depois procuro músicas que estejam na tonalidade de Dó para eu entender os acordes que estão dentro dessa tonalidade, entender como esses acordes se relacionam entre si e, a partir disso, começar a brincar com a escala de Dó dentro das músicas que estejam na tonalidade de Dó. Inicialmente vai parecer um pouco desengonçado, mas à medida que você for praticando com consistência, essas notas vão ficar cada vez mais natural, você vai criar as suas frases, os seus motivos rítmicos e tudo vai ganhar uma naturalidade, que é o que move todo músico. Todo músico busca encontrar naturalidade na sua execução, naturalidade e personalidade. Então, fica a dica, elabore seu plano de estudo a partir dessas premissas, construa sua musicalidade, seja gentil consigo mesmo. A evolução musical ela é construída de tentativas e erros, então não se cobre demais. Aproveite a jornada, porque mais importante do que se tornar um músico expressivo, se tornar um músico virtuoso, é mais prazeroso cultivar o caminho da evolução. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos em breve, a gente vai estar sempre produzindo material por aqui. Então é isso, por esse vídeo é só. Muito obrigado por assistir até aqui e falou, até mais, hein?